Direito, para mim, é algo que está relacionado com liberdade. E todo cidadão deve ter garantido desde seu nascimento. Direito, o que eu penso para mim vamos falar assim, direito da pessoa ter oportunidade de um trabalho, trabalhar, ser uma pessoa honesta. Bom, na minha opinião, direito é tudo aquilo que o Estado dá em benefício aos seus cidadãos, né? Então, se em determinado país a pessoa é nativa de lá, ela tem os direitos daquele lugar, né? E eu acho que em todo lugar também eles podem pedir para que esses direitos sejam reconhecidos. Eu considero que o direito é uma ferramenta ética para delimitar o que é certo e errado dentro de uma sociedade. Claro, não levando em consideração alguns pensamentos subjetivos e morais na tomada de decisões. E além disso, eu o considero como se fosse um termômetro da efetivação da igualdade e da democracia. Direito é aquele que está de acordo com leis e normas em vigor em um determinado território. Seu papel é fazer com que a justiça esperada pela sociedade seja alcançada e punir os infratores, logo ajudá-los a ressocializar para trazer pessoas melhores para o mundo social. Com base nisso, temos as normas gerais, que são divididas em ramos: as normas naturais e positivadas. As normas naturais são inerentes à nossa natureza, já nascemos com ela, como por exemplo o direito à vida e à liberdade. O direito positivado são normas criadas conforme as necessidades, como a norma de disciplina, quando você compra um produto com defeito. São normas que os legisladores criam para a sociedade. Sem o direito, a sociedade ia ser conflito atrás de conflito, pois as pessoas iriam fazer o que quisessem. Não teria uma sociedade pacífica. Mas as normas e leis foram criadas justamente para isso, para ter uma sociedade mais igualitária. O direito achado na rua foi uma expressão criada pelo jurista brasileiro Lira Filho, que defende que o direito não surge somente do Estado. Diante dessa expressão criada, o professor Souza Júnior caracteriza como direito aquele que surge da sociedade, dos espaços públicos e das ruas. No caso, ele é protagonizado em locais públicos. Parafraseando Miranda, a rua, nessa expressão, é concebida como uma metáfora para representar os espaços sociais onde as lutas por justiça, liberdade, igualdade e reconhecimento são travados cotidianamente. E para resgatar a dignidade política do direito e sua legitimidade, é preciso realmente buscar nesses espaços sociais, no caso na rua, os significados para os enunciados normativos, os estímulos para ir além desses enunciados, a inspiração para criar normas, confrontar as antigas e validar as que já existem. O direito achado na rua tem como sua principal base, seu alicerce, além do protagonismo desses movimentos sociais, a busca da liberdade, da qual, segundo diz Souza, é um processo que se faz ao longo do tempo. Você ganha, busca, conquista. Após mais de 30 anos da publicação do livro O que é o Direito, do autor Lira Filho, este ainda nos faz pensar que o direito é mais do que um conceito derivado do positivismo, que foi um sistema dotado de sanção e coação, mas sim de um modelo avançado de legítima organização social de liberdade, conforme o processo social ocorreu ao longo do tempo na história. O direito achado na rua é um pensamento jurídico comprometido com uma verdadeira concepção de direito e justiça. Com o advento da Constituição Cidadã de 1988, o Brasil passou por um processo de reestruturação do direito, o qual fertilizou o ambiente democrático no país e reanimou o sentimento de cidadania. Com isso, as organizações sociais dos sujeitos coletivos de direitos começam a elaborar a sua própria história e, dessa forma, fundamentam a legitimidade do próprio direito, gerando a cultura de cidadania e participação democrática por intermédio dos movimentos sociais.
Nesse contexto, os movimentos sociais têm suma importância no processo contínuo da reinterpretação, reinvenção e contemplação das normas. Costuma-se canalizar, nestes movimentos sociais, as demandas dos grupos que se sentem excluídos e feridos, levando à discussão pública temas até então irrefletidos, tornando evidente a participação democrática do cidadão na busca por direitos ainda não contemplados. É relevante observar o quão importante é a participação democrática dos diversos sujeitos coletivos de direito, pois as suas manifestações nas esferas do poder público aguça a cultura de cidadania no Brasil. O direito achado na rua é uma propositura feita pelo então jurista Roberto Lira Filho, no ano de 1982. Tal propositura tem por finalidade fazer com que a população em geral seja partícipe da criação do nosso ordenamento jurídico. Em nossa Carta Magna de 1988, tais palavras são traduzidas em texto literário, em seu artigo 14, onde há a possibilidade de criação de projeto de lei através de ação popular. Da forma que nos dias atuais se configura a criação desses projetos de lei, ela não traduz de forma efetiva os anseios da população. Sabemos que essa não é a única forma de criação de lei e de ação da população em nosso ordenamento jurídico. Uma outra forma é através das manifestações, as quais nós temos muito bem gravadas em nossa memória, as das diretas já no ano de 83 e 84, as quais não resultaram em medidas efetivas, pois as eleições continuaram sendo indiretas até o ano de 85, e as manifestações populares do ano de 92, a qual acabaram por impeachment o presidente Fernando Collor. Mais atuais têm as manifestações de cunho de cor, de raça, de gênero, de escolaridade e muitas outras. Porém, o processo de iniciativa popular poderia ser o principal se nós criássemos uma forma de facilitar a assinatura eletrônica através de nossos meios digitais. Uma vez que o direito achado na rua se evidencia através de métodos, percebe-se uma crescente na judicialização de questões de repercussão política e social, convergindo com questões já disciplinadas e que já têm pretensão jurídica. Chamado de ativismo judiciário, a intervenção do Poder Judiciário tem sido cada vez mais comum, trazendo para o direito um método aberto com pluralidade de fontes, dinâmico e que principalmente busca justiça. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral decidiram se juntar para rebater as críticas feitas ao processo eleitoral, puxadas principalmente pela base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Os presidentes dos dois tribunais, os ministros Luiz Fux e Luiz Edson Fachin, devem se reunir agora na próxima quarta-feira para assinar um protocolo de cooperação propondo medidas em defesa da democracia e do sistema eleitoral. Os tribunais no Brasil, principalmente o Supremo Tribunal Federal, vêm preenchendo o protagonismo que, além de ratificar direitos, reconhece-nos sob a ótica dos princípios inerentes à Constituição Cidadã de 1988 aos sujeitos coletivos de direitos, que, no delogar do processo histórico-social, afirmam sua existência evitando sua exclusão da sociedade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou ontem que a liberdade de expressão não pode servir à alimentação do ódio e da intolerância. Segundo ele, o uso abusivo desse direito coloca em risco as conquistas da Constituição. Na última segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a revista Cruzoé e o site O Antagonista retirassem do ar uma reportagem que ligava Toffoli à construtora Odebrecht. A decisão foi tomada no âmbito do inquérito aberto pelo presidente da Corte para investigar ataques contra ministros nas redes sociais. Por intermédio do judiciário, o direito achado na rua tem ganhado espaço e voz, que tem como seu personagem principal o sujeito coletivo de direito.